Esse é o IG Plus Entrevista, uma iniciativa da revista digital IG Plus, o canal oficial de comunicação da Abralimp, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Nós temos muitos assuntos acontecendo, apesar da pandemia, o mercado não para, tem muita novidade. E agora, recentemente, em 13 de maio, nós comemoramos o Facility Management Day, ou simplesmente FM Day. Facility era até então uma área um pouco desconhecida. O que antes chamávamos de gerente predial ganhou um novo corpo, ganhou um novo cenário. E mais uma novidade, também ganhou uma normalização ISO. Para falar sobre a novidade, recebemos hoje, em especial, o Ricardo Crepaldi, que é o diretor-secretário da Abrafac, Associação Brasileira de Facility, e também secretário do GT2 e GT3, da Comissão Especial de Estudo 267, Facility Management da ABNT. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite e espero que eu consiga atender as expectativas de todo mundo com algumas informações aí sobre essa questão importante para o mercado de facilities. Que bom! A gente já sabe que o Facility é responsável por manter em boas condições, com conforto e com qualidade de ambiente, os locais de trabalho e também para assegurar o capital investido, que os investidores colocam nesses locais, nesses espaços. E cabe, então, ao profissional de Facility gerenciar todos os serviços de terceiros, seja limpeza, manutenção, segurança, sempre tendo como foco assegurar a melhor rentabilidade. Mas justamente por ser uma área muito recente, ainda não dispunha de normas, ainda não dispunha. No entanto, o cenário acabou de mudar com o lançamento da ISO 41001, Facility Management. Quais são, então, as principais novidades trazidas com essa normalização, Ricardo? Bom, na verdade, apesar de isso acontecer agora, é uma batalha de muito tempo, né? Só na questão da normalização e o trabalho da normalização começou há praticamente 6 anos na Inglaterra e fechando todo esse cerco, né? E aí, depois disso, aí toda uma questão ISO, né? Que foi quando a gente se instalou o TC 267, vamos dizer assim, é o grupo da ISO que estudou e começou essa normalização de facility. A gente logo em seguida se reuniu no Brasil, já claro que trabalhando com os facilities, todo mundo, e falou: nós precisamos estar junto dessa, nós precisamos que tenhamos isto no mercado brasileiro, não só em inglês, que isso seria óbvio, mas que tenhamos isso em português, para a gente acertar ao mercado muitas coisas que a gente já lutava, como associação, como outros grupos de facility que tem no Brasil, informais, que já trabalhavam com essa diferença que o mercado ainda está por algum motivo, nós temos por alguns motivos ainda algumas nomenclaturas, tudo, mas isso está mudando. Isso está mudando e muito rápido, e essa norma uma das normas, que é a norma de vocabulário, que ajuda que realmente isso ocorra de uma maneira mais adequada. Então, as mudanças que você me pergunta são muitas. Na verdade, nem para todos são tantas mudanças. Grandes empresas multinacionais já vinham com toda uma pegada e já um nível profissional de facilities dentro da área de facility muito alto. E que isso já foi colocando, isso daí já tinha uma aderência e uma necessidade no mercado, porque isso não é novo, né? E o que aconteceu é que isso, pois não. Eu ia até aproveitar para emendar uma pergunta para você explicar para a gente quais são os impactos, então, dessa normalização aqui para a gente no Brasil.
Então, agora a gente tem essas normas estabelecidas, temos nomenclaturas, e como é que isso se dá, então, no cenário brasileiro? Bom, no cenário brasileiro, isso vai ocorrer em vários aspectos. Por exemplo, já vinha correndo, a Abrafac já fez uma solicitação no Cadastro Brasileiro de Ocupações para a questão profissional da ocupação de facility, então, de todo o setor de facility, de cargos de facility, isso já está desde do ano passado, né? Eu mesmo fui em nome da Abrafac protocolar com o secretário especial na época, o Rogério Marinho, para começar a correr todo esse processo. É um processo longo mas esse processo veio todo embasado na ISO, né? Então, essa é só um pedaço. Então, o que aconteceu agora é que toda essa nomenclatura nova, de vários pontos, deixando bem claro e não tendo dúvidas no mercado. Não tendo dúvidas, mas é isso, é aquilo, o facility é o quê? Vai aonde? Faz o quê? Né? Isso já está todo dentro de cada norma específica, já está colocado, e aí só essa parte já vai facilitar, vai dar outro nível do facility no Brasil, que vai ser muito mais fácil de ser equiparado como se fala e como se trabalha no exterior em termos de organização e nomenclatura. Isso é um ponto-chave. Os outros pontos vão, por exemplo, a norma 41.012, por exemplo, a norma que eu fui o relator do Brasil e secretário no Brasil disso, ela é de compras estratégicas e acordos. Então, todo o processo de compras para facilities está bem desenhado dentro da norma, é um guia, essa norma é um guia, todo determinado dentro da norma, e depois os acordos, que são o quê? São os contratos. E aí já falando nos KPIs, no Service Level Agreement, né, que é o nível de acordo de serviços, né? Então, só isso tudo já dá muito, deixa a questão do facilities um pouco, sai de lado aquele achismo, vamos dizer assim, pode ser essa palavra, dentro do mercado, olha, é assim o que uma pessoa... Não, tem uma norma ISO que ela estabelece critérios, tem um vocabulário e lá fala direitinho o que é cada coisa, né? O que é Facility Management, o que é Facility Services, o que é o que se fala de Strategic Sourcing ou Sourcing compras estratégicas. Então, tem toda uma nomenclatura, ou seja, faz com que o setor ele comece a não ter mais discussões em alguns pontos e gerar dúvidas e até equívocos. Então, isso é muito importante, isso é uma das partes mais importantes. Fora isso... O que nós ganhamos, Ricardo? Desculpa te interromper. O que o mercado contratante e os profissionais, na prática, ganham, então, com a norma? Só para a gente poder exemplificar de uma forma mais tangível. Onde ela impacta na prática? Na prática, o profissional, com a clareza na norma, das normas, né? No caso, ele é mais reconhecido e fica claro a valorização do profissional de facility. Então, isso é um ponto para o profissional. Outro ponto, que todo esse processo que a norma traz junto com ela, que nem eu falei, a parte de compras, etc., acordos, contratos, isso deixa de ser uma questão do que o facility tem que pegar e falar assim, nossa, e agora? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o exemplo do fulano, eu vou pegar o exemplo da sede. Não, tem uma norma que tem uma receita de bolo ali, muito fácil. Então, ou seja, facilita o trabalho do facility. E tudo isso que ele vai também facilitar, e os pontos chaves, olhando riscos e N pontos que é colocado nas normas, faz com que o trabalho do facility corra uma elevação do nível de qualidade, performance do próprio facility. E isso o que leva? Leva também todos os prestadores juntos. Por quê? Claro, você pode até perguntar, mas os pequenos prestadores, tudo, as empresas que não têm condição.
elas não têm recurso ou não têm conhecimento, e, infelizmente, elas vão ter que estudar e elas vão ter que melhorar para elas continuarem no mercado, pelo menos com certas empresas que vão estar olhando para isso. Então, na Você tocou, verdade, todo o mercado cresce. você tocou num ponto importante. Vão ter que estudar, vão ter que melhorar. Essa é a porta também de entrada para que a gente tenha a formação universitária, vamos colocar assim, a formação profissional do facility, do gestor de facility, do profissional que atua em facility. Hoje nós não temos um curso Não, universitário. Essa não pode ser então, uma abertura? pode ser uma abertura. Ela ainda não é visível no horizonte, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, se tem cursos universitários em facilities, tem na Holanda, tem em outros países, e aqui ainda não. Mas a Abrafac, por exemplo, ela tem trabalhado muito forte e já tem alguns bons cursos de nível de pós-graduação, como a pós-graduação do MBA da USP, que há muitos anos é feita lá pelo professor, coordenado pelo professor Moacir. A própria USP tem a matéria de Facility Management como disciplina dentro do curso de engenharia. Então, isso daí é uma coisa que nós estamos batalhando junto a universidades. O que nós verificamos é que talvez o curso é uma disciplina que depois, no futuro, possa virar um curso de Facility. Então, talvez isso aconteça, mas o mercado vai dizer isso, o mercado vai colocar e vai exigir que as universidades cheguem nesse ponto. Né? O que deve ocorrer com certeza, e já está ocorrendo, aumento de cursos de nível de especialização, MBA, cursos de um nível maior de facilities já estão aumentando no país. Então, isso já é uma tendência que vai forçar que no futuro tenhamos outros níveis dentro da área da graduação. Talvez nem como facilities é multidisciplinar, eu acredito mais no Brasil, na forma de estudo do Brasil, eu acredito mais que vai se fortalecer e aumentar muito os cursos de especialização, pós-graduação de facilities. Ou seja, vai ser um complemento à universidade que ele já fez. E dentro da universidade, dentro da graduação que ele fez, algumas graduações, com certeza, administração, engenharia e algumas outras, devem começar a ter mais fortemente a disciplina de facilities manager. Teremos, então, um mercado cada vez mais especializado. Eu gostaria, aproveitando, que você contasse para a gente, para a nossa audiência, como se deu o processo até o lançamento dessa ISO. Eu queria que você relembrasse e compartilhasse conosco como foi esse processo todo. Bom, esse processo ele levou praticamente 2 anos. O que acontece? Como eu falei, o Brasil saiu um pouco atrasado e nós entramos dentro do grupo do TC, criamos o Grupo Espelho aqui no Brasil, já estava em funcionamento lá na Inglaterra, na ISO, todo esse trabalho, e a gente entrou numa etapa que a gente já não teve condição de fazer nenhum tipo de comentário naquela geração da norma global. Né? O que aconteceu é que nós já pegamos, já estava isso já em fase final, para publicação, a gente pegou a publicação. Aí nós fizemos qual o trabalho aqui no Brasil? Um trabalho de tradução técnica, é uma tradução complicada, ela dá muito trabalho, porque os tradutores, por mais profissionais nesse nível técnico, eles não entendem do setor, então a gente tem que fazer toda uma adequação de entendimento. Esse trabalho aí é feito logo depois dessa tradução, é feito toda uma validação no grupo, né? O grupo da CE 267, que é a Comissão Especial de Estudo, né? Que é a Comissão Espelho dessa TC 267 na Inglaterra, esse grupo hoje ele tem mais de 300 pessoas. Então nós nos reunimos mensalmente para fazer etapas e se dividimos em líderes que na EBNT são chamados secretários, e esses secretários tiveram grupos de trabalho para fazer essas traduções, fazer a checagem e depois levar em reuniões plenárias para aprovação.
E como é que é a aprovação na ABNT? Às vezes o pessoal acha que a aprovação precisa ter 50% mais um. Não, é muito pior que isso. A aprovação tem que ter a concordância de todos. Ou seja, não anda uma linha se todos não falarem, ok, podemos ir para frente. Esse Então, é um trabalho você pega... difícil, então. É muito difícil. É muito difícil. Por diversas vezes, nós fizemos reuniões, tivemos que parar a reunião, falar, não vai sair mais nada, não existe momento para acordo aqui, então vamos deixar para a próxima reunião para tentar esfriar a cabeça e conseguir fazer isso. Então, é um consenso, então não é muito, não é fácil, porque você pega pessoas de diversas empresas, universidades, órgãos públicos, que é o grupo que trabalha lá. E aí o que acontece? Associações, e aí todos têm a sua visão, ou talvez em alguns pontos às vezes interesses, mas o grupo tem que ser equilibrado e tem que ter o consenso. Então foi feito o consenso. Depois de feito o consenso, aí é passado a revisão final ortográfica, que é feita dentro da ABNT, uma pessoa especial, dentro das normas ABNT, dentro das características. Depois disso, é feito, vai isso para a chamada consulta pública de 30 dias, onde o mercado é aberto a todos do país e para poderem fazerem, darem sugestões, etc., na norma. Depois disso, volta para a comissão de estudo, se tem algum comentário, alguma coisa que mude a forma da norma, é revalidado, é votado novamente. No nosso caso não ocorreu, nós só tivemos comentários positivos, etc. Nenhum comentário específico de não concordância em todas elas, nas 4 que nós fizemos as publicações. Depois disso, aí vai para a diagramação final, que é colocado no formato que todo mundo conhece, aquela logomarca, etc., marca d'água, e aí vai para dentro do site para publicação, é feita a publicação, e aí é liberado para consulta e venda. Então, estou no processo, e esse processo, basicamente, durou, no caso da 41.001, se você me perguntar, durou um pouco menos, porque ela veio depois, e a 11, 12 e 13, ela levou 1 ano e meio, mais ou menos, só que no final dela já estávamos trabalhando na 41.001, que lançamos agora recentemente. Ufa, Ricardo, eu acho que depois dessa vocês não deveriam ter só um dia em homenagem, uma semana inteira, porque depois de um trabalho tão grande como esse, eu queria aproveitar para que Sim, você mas só para te colocar, esse trabalho, mesmo a ABNT deu os parabéns para nós, porque esse é um trabalho, a comissão trabalhou de uma forma extremamente polida e regrada, e foi em tempo recorde. Por quê? Existem normas da ABNT hoje que estão há 10 anos em discussão, porque não se chega em consenso. Nós conseguimos colocar as pessoas e conseguimos explicar e entrar em consenso. Isso foi muito importante. Eu parabenizo vocês, porque é muito difícil chegar em consenso um grupo tão grande como você citou. Foi uma atividade hercúlea. Parabéns, que agora a área seja cada vez mais valorizada, porque o que está por trás, o que a gente não enxerga, e você contando, a gente começa a entender um pouquinho, só o tamanho do esforço e do trabalho é muito importante, e isso com certeza vai valorizar muito o profissional. E eu queria até com um gancho nisso, pegando então essa ponta, que você colocasse para a gente se há referência de outros países, ou aqui mesmo no Brasil, do emprego da normalização e como isso se deu. Então, se você puder trazer esses exemplos, eu acho que é bastante pertinente para a gente conhecer um pouco mais. Quem já está na área já está acostumado, mas é importante a gente sair desse nosso horizonte e mostrar para mais gente, para a gente conhecer um pouco mais. Bom, a norma, ela foi publicada, essa norma certificável, ela foi publicada foi publicada em 2018, a gente está publicando ela agora, em 2020, né? Esse delay aí que eu expliquei, mas já é uma norma nova, considerada nova pela ISO, né, global.
né? E o que acontece é a maturidade, o primeiro impacto, o pessoal começar a trabalhar. Hoje já temos aí praticamente algo em torno de 15 a 18 certificações no mundo, né? Mas o que eu quero colocar, esses sistemas de facility management, que é o gerenciamento de facilities, que está sendo certificado, existe no Brasil já. O que aconteceu? Eu falei assim, rapaz, pô, a norma foi publicada há 2 semanas. Bom, um colega nosso do Rio de Janeiro, Alexandre Roxo, no Centro Empresarial Mário Henrique Simons, na Barra da Tijuca, ele também trabalhando no nosso TC, nosso CE, na nossa comissão, e ele resolveu, falou, olha, eu vou trabalhar para certificar minha norma e dependendo como for, eu certifico dentro da norma em inglês, né? Então ele começou a trabalhar com isso e foi feliz na certificação que ocorreu agora no final do ano. No final e no início do ano agora. O certificado em si foi logo após, mas a auditoria foi no final do ano e no começo do ano ele teve o seu certificado colocado, né? E isso já aconteceu aqui. Isso que é importante. Até isso a gente está ajudando até se colocar, né, nisso e mostrar. E já existe alguém já aqui no nosso território, aqui no nosso Brasil e aqui no Rio de Janeiro. E é um colega nosso também, isso facilita muito. É um colega dentro da comissão, ou seja, sabia o que estava acontecendo, ele estava assistindo, estavam pessoas. Então ele participou disso, participou da discussão. O que ele fez, ele se adiantou. Isso foi muito importante, é muito importante para o mercado. Porque senão, só agora que a gente correu a publicação, que aí alguém ia começar a olhar, pensar e tentar fazer, e já ir atrás disso. Porém, ele conseguiu sair na frente, e tem que ter os parabéns para isso, né? Então, esses são exemplos que já temos aqui no Brasil. E aí eu já aproveito também para fazer uma nova pergunta a você, Ricardo. Quais são os critérios para se adequar à norma? Como é que as empresas podem se adequar, então, a essa ISO? Conta para a gente. Bom, é muito importante entender que o que vai acontecer, as empresas, o que ocorre é a certificação da gestão de facilities. Então, o gerenciamento de facilities. Então, ou seja, toda a gestão. As empresas que estão dentro dessa gestão, elas vão ter que se adaptar ao mesmo que, claro, que a empresa mãe ela tem que seguir a normalização da ISO específica, tem item por item, etc. Tem que ter as suas evidências, etc. Várias coisas. Porém, assim, resumindo, o que acontece com esse novo processo, né? Esse novo processo, ele dá regras, ele é claro. E aí o que acontece? Muitas vezes as empresas de serviços que estão abaixo da gestão de facilities, elas trabalham às vezes numa certa informalidade. E o processo da ISO não pode ter não pode ter informalidade. As coisas têm que ser bem claras. Tempos de atendimento, evidências de atendimento, se tem que fazer uma coisa, tem que fazer. Ou seja, o processo dentro dessas empresas tem que ser bem claro. E aí o que? A empresa que ela é um pouco desorganizada, alguma coisa, ela vai ter que se organizar. E outro ponto que se fala muito dentro dessa norma, que é muito importante, todas as normas, o Facilities em si, eu queria colocar para você rapidamente qual é a definição de Facilities. A definição de Facility Manager, a função organizacional que integra pessoas, propriedade e processo dentro do ambiente construído com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do negócio principal. Essa definição está lá na ISO 41011, que é de vocabulário. Ela é definição. Então, o que acontece? Basicamente, o foco do Facility são o quê? A melhoria da qualidade, a sensibilidade, a melhoria das pessoas, dos usuários. Então, o que acontece? A sensibilidade e toda aquela questão de pesquisas de satisfação, etc., isso que vai alavancar a qualidade
da gerenciamento de facilities naquele empreendimento, naquela indústria, ou que seja o que for, né? Então, o que acontece? Para o gestor de facilities, vai ser uma bela organização, vamos dizer assim. Se ele não tem organização, ele vai ter que se organizar. Ele tem muitas regras e tem muitos exemplos. Para ele, vai ser isso. O que acontece com isso? Que isso daí vai ser obrigado a toda a cadeia ser organizada também. Então, as pessoas, todas as outras empresas vão ter que ter um nível de organização. Nível de organização baseado dessas qualidades, desses pontos chaves que essas normas demonstram, com exemplos, tudo certinho. Então, não é difícil, mas o que acontece é que vai ter uma grande organização no setor. E aí o ponto-chave, que é o que aconteceu. Aí eu vou colocar para você já responder talvez uma pergunta que você tenha. Mas onde ganha com tudo isso, essa normalização? Onde que está o ganho por aí? Bom, eu vou pegar o exemplo aí que é o do próprio Rio de Janeiro, do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen. Aconteceu que toda a organização e toda a interação entre os setores, entre toda a cadeia de facilities interna, gerou um nível de satisfação maior dos usuários, gerou uma sensibilidade de qualidade de atendimento que possibilitou diminuir o índice que é muito importante no caso de condomínios empresariais com sons locados, que é o índice de ociosidade, ou seja, salas vazias, e, ao mesmo tempo, o valor por metro quadrado está sendo mais valorizado. Ou seja, o proprietário, o locatário ganha mais dinheiro. Ele ganha mais dinheiro, o proprietário, e ao mesmo tempo ele ganha mais dinheiro, gasta menos, e o pessoal e tem mais gente dentro do edifício dele, menos ociosidade. Então, isso é o sonho de consumo de qualquer broker ali que tem seus vários imóveis ou esses fundos de investimento. Então, isso mostrou claramente que a organização faz com que organização e falando entre si, olhando riscos e N pontos que fala a norma em todo o processo, faz com que realmente a entidade principal, né, ela vai ter ganhos financeiros com isso. E, lógico, isso pode refletir dentro do próprio desempenho da empresa no seu balanço. Ricardo, mas agora vamos entrar num ponto delicado e tem uma pergunta aqui afiadinha. Nós estamos vivendo o momento da pandemia. A pandemia, por sua vez, trouxe para todos nós, profissionais que não têm a necessidade de executar o serviço em loco, a possibilidade de trabalhar no regime home office. Os contratantes, as empresas, por sua vez, também já perceberam que esse é um sistema que é factível, que é eficaz. E algumas grandes já estão optando pela modalidade. E aí, como é que fica? Você acabou de falar que, então, o processo, a normalização e todo o facility pode trazer benefícios e pode valorizar o empreendimento. Mas, diante desse novo cenário, em que os prédios corporativos talvez sejam esvaziados, porque as pessoas podem, a partir de agora, a gente já está vivenciando essa experiência, elas já podem atuar em casa. Como é que fica, então, para o profissional de facility e para o setor? Como é que se equaciona isso? Qual a expectativa do setor, então, para essa nova realidade que está se desenhando? Bom, Carla, na verdade, o pessoal está falando do novo normal, a questão do novo normal, etc. Mas isso vai depender, a gente não vai ter um novo normal. Nós vamos ter vários novos normais dentro das empresas e isso está sendo até discutido globalmente, porque as empresas que vão estabelecer níveis de tolerância e depende muito de comportamento. A gente tem uma questão que isso não tem como mexer, porque isso é raiz, é a questão do comportamento latino-americano. Então, não adianta. A gente não... Esse esvaziamento dos escritórios não vai ser exatamente desse jeito, não deve ser. A gente vê que isso...
O que vai acontecer no primeiro momento é natural, vai ter revezamentos, etc. Por quê? Primeiro ponto, para você ter um home office em casa, o pessoal trabalhar em casa, se você trabalha para uma empresa, a empresa tem que ser responsável sobre isso. E aí o que acontece? Vamos começar a entrar em discussões de pagamento de internet, mobiliário e etc., que hoje, na verdade, nesse momento de pandemia, está sendo feito de uma maneira, digamos assim, amadora, que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você coloca um funcionário, você tem que dar estrutura. O cara não pode ficar ali, daqui a pouco ele vai ter uma lesão porque ele fica numa cadeira que não é adequada, ou ele fica fazendo reunião pelo sofá, e aí começa tendo um comprometimento. Isso daí não funciona no nosso país. Ele tem que ter uma regulamentação. Lá fora, o pessoal estabelece na casa dele um quarto e coloca um home office, ali tem tudo certinho, bonitinho, a rede, as empresas pagam a internet. Então, ou seja, tem toda uma questão, inclusive trabalhista, no meio de tudo isso. Não é tão simples. Não é tão simples. Então, ou seja, mudar todo mundo que ficar em casa e fechar os escritórios, não é isso. O que vai ter é alguns novos, digamos, um novo normal para cada empresa, porque cada empresa tem um nível de tolerância. Primeiro que, como eu falei, nós temos um problema de comportamento que nós somos latinos. Os latinos eles têm que conversar, têm que estar presente. Então, o que acontece? O contato é muito forte. Então, isso não tem como tirar. Então, não adianta. Isso daí vai levar décadas, séculos, para que mude uma coisa. A gente tem um comportamento frio, como alguns outros países, um comportamento de distância social natural. Nós não temos isso e não vai dar certo. Então, outras coisas vão ter que ser geradas. O que está sendo colocado, o que deve ter novo normal em algumas empresas, vão ter que aumentar alguns procedimentos na parte de limpeza, na parte de equipamentos, tipos de equipamentos sem contato, a IoT vai aumentar. Isso vai dar um gancho muito grande para o IoT, a gente está verificando isso. Não para os sensores, para a empresa, porque vai ter menos gente, vai ter fluxos, e só que, ao mesmo tempo, ainda é a satisfação do usuário que se mede. Não adianta nada o funcionário chegar na empresa e ele se sentir inseguro. Então, o que acontece? Vai ter que ser feito algumas coisas, uma mudança de rotinas para o que? Melhorar a sensação de segurança. A sensação de segurança pessoal. Então, isso deve ser. Eu não acredito, não vejo isso neste nível no mercado. É claro que agora é tudo fechado, etc. e tal. O que vamos ter? Vamos ter um distanciamento, tipo, em mesas, mesões e tal, um distanciamento. Já tem muitos colegas trabalhando, colocando acrílicos, etc., para isolar as pessoas, pessoas trabalhando em mesões com uma forma de X, ou seja, você não tem ninguém do seu lado. Então, tem um monte de coisa que vai estar acontecendo, mas de empresa para empresa, porque cada empresa vai estabelecer o que esse seu nível de tolerância. Esse vai ser o ponto. Então, agora você conta para a gente, Ricardo, qual é a expectativa do setor? Você já deu algumas pistas, mas você conta para a gente qual é a expectativa do setor de facility no pós-pandemia. O que a gente pode esperar, então, do segmento? Olha, o segmento, acredite, nosso segmento hoje é aproximadamente 90 bilhões de reais ano. O que é 90 bilhões? Isso equivale a cerca de 20 vezes o setor fitness do Brasil, um pouco mais do dobro do setor pet shop no Brasil. O setor é muito grande. E também o que vai estar acontecendo, toda essa necessidade, o Facilities faz o quê? Como eu coloquei, é para melhorar a qualidade de vida, a produtividade e o negócio principal da empresa. Ou seja, ele não tem como ele falar, vai desistir, vai diminuir, não tem como. Não tem como. Algumas formas de trabalho podem mudar, tudo, mas sempre vai precisar do setor, e o setor sempre vai precisar cada vez ser mais especializado. A normalização vai exigir uma melhor performance e uma melhor qualificação e um melhor nível de estudo, ou seja, a barra subiu. Isso vai ser muito importante para o setor. Então, fora tudo isso, ontem
Ontem eu até fiz um post, a Abrafac está trabalhando arduamente a pedido do Ministério da Economia para aprovar uma MP que tem um pequeno artigo que ajuda o setor de facilities dentro dos órgãos públicos. Foi aprovado no Congresso na sexta-feira passada, ontem foi aprovado no Senado e foi hoje para a sanção do presidente. Então, só isso já entra uma possibilidade de 25 bilhões dentro do setor público em contratos de facilities. Então, fora uma possível fusão com obras, que aí a gente teria um valor um pouco incalculável aí, porque a obra vai muito de retrofit, etc., e os números são muito maiores que esses. Então, ou seja, o setor ele tem uma tendência só já com esse gancho já aprovado, só nessa questão federal, e em outros níveis que eu recebo muitas solicitações de apoio. Eu toda hora estou com reuniões com vários estados, vários entes de órgãos públicos querendo colocar facilities dentro da área pública de verdade. Eu vejo com bons olhos o setor vai crescer, e eu acho que muito mais do que a gente estava crescendo ao ano, que é 10%. Nosso crescimento é de 10% ao ano nos últimos 6 anos. Então, eu não acredito, é claro. Boa Sim. notícia, Ricardo. Do limão, na verdade, uma limonada. Isso é uma ótima notícia para o segmento como um todo. Então, sim, luz no fim do túnel. Nem tudo está nebuloso. Não. Longe disso, longe disso. É um momento difícil, porém, por incrível que pareça, o nosso setor, ele não é o coadjuvante desse momento. Ele está sendo atuante da maneira dele, com seu valor, da mesma maneira que o pessoal de saúde está lutando para baixar essa pandemia. A gente está desse jeito colocando um novo rumo para o Facilities que deve ter colocado, e principalmente porque o nosso foco do Facilities é a qualidade de vida, é a produtividade, ou seja, é a satisfação dos usuários. Então, a gente está com um norte muito bonito. Eu estou muito feliz que as coisas estão acontecendo, não questão da pandemia, tem outras coisas atrás. Tem muita gente trabalhando muito forte aí. Temos facilities em hospitais que estão trabalhando incrivelmente, tendo ideias fantásticas e estão indo para frente. Mas, por lado de fora, nós estamos tendo um momento que o mundo está rodando e a gente teve o lançamento da norma. O governo aprova e o setor público federal começa a falar e fazer facilities de uma maneira profissional, cada vez mais profissional. E o nosso futuro, sem dúvida, ele é muito promissor. Boas notícias, Ricardo. Isso é uma ótima informação para compartilhar com a nossa audiência. Esse conteúdo é muito relevante e muito impactante também para as empresas que atuam no setor e para o mercado como um todo. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença e parabenizar pela iniciativa e pelas ações, tanto à frente da Abrafac, como agora na normalização. O setor tem muito a ganhar com essas ações, com essas iniciativas, e nós, em nome da equipe da EG Plus, eu agradeço muito a sua presença, esse bate-papo, essa conversa tão proveitosa, com tanto conteúdo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Espero ter ajudado a tirar um pouquinho de dúvidas e olhar um pouquinho com um lado mais positivo tudo que vem pela frente aí. Eu que agradeço, a Abrafac agradece, e nós, como grupo da ABNT, nós estamos batalhando bastante e vão vir outras normas aí no futuro bem breve, ainda esse ano pelo menos, possivelmente pelo menos mais uma norma, no começo do outro ano talvez mais uma, tem mais algumas normas que vão vir aí no futuro bem próximo, que vão ajudar mais ainda o setor. Então não dê spoiler, isso é assunto para uma próxima entrevista, você é nosso convidado, quando tiver com tudo encaminhado, venha contar para a gente em primeira mão, nosso canal está aberto para isso. Mais uma vez, eu agradeço. E você que está aí assistindo, gostou? Achou interessante? Quer ver alguém batendo papo aqui conosco? Manda sua sugestão para o comunicacau@abralimp.org.br. Quer assistir?
Vai lá no canal da Abralimp no YouTube. Todos os vídeos estão lá e você pode acessar a qualquer momento. YouTube/Abralimp. E para encerrar, uma frase de Aristóteles, muito pertinente ao que o Ricardo falou para a gente. Ele contou do tempo de estudo e desenvolvimento da normalização, que não foi pequeno, teve muito empenho. Então, nós encerramos essa edição com um pensamento de Aristóteles. O prazo no trabalho aperfeiçoa a obra. Esse foi o IG Plus Entrevista. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigada.